Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O Supremo Tribunal Federal disse que está investindo em novas tecnologias e novas parcerias para poder trazer mais soluções ao povo brasileiro. Mas eis que surge a novidade do dia. O Supremo Tribunal Federal recebeu, por intermédio do ministro Edson Fachin, juízes do STF da China para a cooperação, para poder fazer trocas de informações. O Partido Comunista Chinês esteve no Brasil, se assim podemos dizer, através do Supremo Tribunal Federal deles, que também não faz sentido, porque lá praticamente não existe esse tipo de cooperação, já que o partido é quem define e quem toma as rédeas do judiciário na China. E aí o que mais trouxe estranheza, que deixou muita dúvida no ar, é o porquê eles estão fazendo isso, e eu quero mostrar para vocês a despedida do Supremo Tribunal Federal quanto ao que está acontecendo lá em Brasília, porque isso não ficou e não soou muito bem. Vem comigo, se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho para que vocês recebam todos os nossos vídeos assim que eles saírem. Acompanhe comigo. Eu vou passar ao largo do, digamos, encontro em si. Essas coisas acontecem, da diplomacia, enfim, não é exatamente o problema. Então, eu vou direto a esse ponto que a Paula mencionou, que o ministro Fachin chamou de aumentar a parceria jurídica. O que seria a parceria jurídica de um país que se pretende, segundo nossa Constituição, um Estado democrático de direito, com uma nação cujo Estado democrático de direito não existe. Existe só um Estado de direito do Partido Comunista Chinês, o que não tem nada a ver com a democracia ocidental tal como a conhecemos e pela qual estamos, nesse momento, lamentavelmente, lutando no Brasil, porque não deveríamos mais ter que lutar. Isso já é uma conquista, ou era uma conquista. Agora estamos diante de desafios novos. Que tipo de informação se troca? De novo, é uma pergunta, porque eu, confesso, não consigo responder. Onde é que a parceria se estabelece? Porque se o Brasil, por exemplo, se junta a uma Suprema Corte de um país europeu, são valores ocidentais, por mais que você tenha ali diferentes culturas ou origens, países saxônicos, anglo-saxônicos, latinos, que são a nossa origem, por exemplo, a Corte Suprema da Itália, ou, por exemplo, a Corte Suprema da Inglaterra, ou seja, como é que é a justiça nesses países? Ou, obviamente, a principal de todas, a Suprema Corte Americana. São, digamos, países ocidentais, de cultura ocidental, valores ocidentais, valores democráticos, e aí dá para se entender, dá para entender uma parceria. Não, com muita frequência, na verdade, brasileiros, advogados brasileiros vão fazer pós-graduação, mestrado nesses países, vão estudar o direito desses países, o que faz sentido. E, de alguma forma, enriquecem, obviamente, a aplicação do direito brasileiro com as regras brasileiras, mas é difícil compreender o que aconteceria com um chinês, porque quem manda é o Partido Comunista. O juiz não tem nenhuma autonomia, não existe poder judiciário independente na China. Aliás, não existe nada independente na China que não seja o dono do país, que é o Partido Comunista Chinês. Daí, Paula, que eu confesso a você, eu tenho mais dúvidas do que certezas, mas uma preocupação. Não consigo ver nenhuma lógica de parceria. Eu vou lançar a pergunta. Então entenderam qual é o problema deste meio em que está inserido todo o governo brasileiro? Não existe mais aquilo que estávamos acostumados a acompanhar o Jair Messias Bolsonaro, fazendo alianças com grandes países como Estados Unidos, principalmente Japão, Coreia do Sul, né, trazendo tecnologia, trazendo inovação. E aí fica a grande pergunta: o que será que o governo do Lula está planejando para o nosso país? Porque não estamos conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. E aí o ministro recebeu juízes do STF da China para poder fazer esse encontro entre eles. Durante a conversa, um dos líderes que estava ali do partido e também do Supremo Tribunal Federal deles, que ocupa um cargo equivalente ao Fachin, revelou a quantidade de processos que tramitam nos tribunais do seu país.
são 43 milhões de casos na Suprema Corte chinês. Xiaorong comentou ainda o papel da inteligência artificial no auxílio aos magistrados para lidar com o volume de ações. O que eles vieram fazer basicamente é usar a tecnologia, a inteligência artificial, para poder auxiliar nos casos de menor expressão, se assim eles podem dizer ou se assim se pode dizer. E aí eles vão lançar todas as ações, denúncias, processos lá nessa inteligência artificial. Ela vai gerar um arquivo, vai trazer tudo o que precisa de ações, o que vai ser feito, como vai ser feito, que medida tomar. E aí os ministros do Supremo Tribunal Federal da China vão provavelmente ler alguma parte daquela sentença e assim bater o martelo. Mas o ministro Roberto Barroso disse e ressaltou em alto e bom som que precisa sim de uma revisão humana para poder trazer clareza, solidez e principalmente transparência. Nós não estamos vendo ainda essa transparência funcionar aqui no Brasil, mas realmente é algo muito importante, porque vocês imaginam, nos Estados Unidos, para se ter uma ideia, o Supremo Tribunal Federal julga apenas muito poucos casos. Não chegam a nem 100 casos, né, no Supremo Tribunal Federal. As outras instâncias são capazes de resolver. O que chega ao Supremo é realmente a última instância, não tem o que fazer, são casos federais. Ou seja, que envolvem provavelmente problemas do país inteiro. E aí, aqui no Brasil, e provavelmente pelo que está sendo dito ali pelos chineses, tudo passa, né? Tudo chega até o Supremo Tribunal Federal. É igual no Brasil. Ao invés do Jair Messias Bolsonaro estar sendo julgado e provavelmente condenado ou avaliado, deveria estar indo para a primeira, segunda e terceira instância. O Supremo Tribunal Federal, como já sabemos, é para quem tem foro privilegiado. Segundo ministros do Supremo, é por causa da importância do caso e principalmente por se tratar de um ex-presidente. Só que o Lula não. O Lula foi julgado na primeira, segunda e terceira instância e assim condenado. E aí o Supremo foi lá e fez a lambança de limpar a ficha de Lula, deixá-lo elegível na eleição passada e assim nós sabemos tudo o que aconteceu. Nós vamos continuar acompanhando, se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que tem acontecido no cenário político do nosso país. Já volto com muito mais informação. Tchau, pessoal!